Bem-vindo ao nosso vídeo sobre a Expedição Complex, um grupo de cientistas soviéticos que arriscaram suas vidas para investigar o desastre de Chernobyl. Nesse vídeo, vamos explorar a incrível história da descoberta da chamada pata de elefante, um objeto extremamente radioativo, que foi encontrado dentro do reator nuclear. O desastre de Chernobyl foi um acidente nuclear catastrófico que aconteceu na Ucrânia em 1986. O acidente aconteceu durante um teste de segurança na usina nuclear de Chernobyl, que localiza-se a cerca de 140 quilômetros ao norte de Kiev. No dia 26 de abril de 1986, uma explosão de 10.000 vezes a força de uma bomba atômica destruiu a usina nuclear de Chernobyl. Uma nuvem de radiação radioativa cobriu a Europa Oriental e Ocidental. O acidente desencadeou uma série de eventos que levaram ao isolamento da usina e ao deslocamento de mais de 350.000 pessoas que viviam na área. O acidente de Chernobyl foi o maior acidente nuclear da história. A quantidade de radiação liberada foi estimada em 400 vezes a quantidade liberada pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. A radiação liberada foi tão grande que foi detectada em todo o mundo. Os efeitos da radiação nos seres humanos e no meio ambiente foram devastadores. A radiação causou câncer na pele, nos ossos e nos órgãos internos de milhares de pessoas. O meio ambiente sofreu grandes danos, como a morte de muitos animais e plantas. Até hoje, as consequências do desastre de Chernobyl ainda são sentidas. A área ao redor da usina ainda é considerada inabitável, e ainda existem restrições ao desenvolvimento urbano e à agricultura. Ainda existem muitas questões relacionadas à saúde pública e ao meio ambiente que precisam ser abordadas. O desastre de Chernobyl foi uma tragédia que mudou para sempre a forma como percebemos a energia nuclear. Expedição Complex. Em 1986, o Exército Vermelho empreendeu uma missão de contenção do desastre de Chernobyl. Eles bombardearam o reator com absorventes de nêutrons e outras substâncias químicas, mas, infelizmente, quase nenhum deles atingiu o núcleo. Então, para descobrir o que realmente tinha acontecido, uma equipe de cientistas foi enviada para dentro do reator para realizar uma investigação. Essa investigação recebeu o nome de Expedição Complex. O que foi descoberto, após meses de incansável colheita de combustível nuclear, os cientistas finalmente descobriram a resposta. Em dezembro de 1986, uma massa extremamente radioativa foi descoberta no porão da Unidade 4. Por causa de sua forma enrugada e estranha, ela foi batizada de pata de elefante. A massa tinha mais de 2 metros de diâmetro e pesava centenas de toneladas. Ela era uma mistura de areia e combustível nuclear, que tinha vazado do reator nuclear, explicando por que as emissões de radiação fora da usina tinham parado. Os cientistas que trabalhavam no interior do reactor tiveram que montar uma câmera sobre rodas para investigar, já que qualquer aproximação direta resultaria em morte certa. Eles foram forçados a lidar com altas doses de radiação, mas foram capazes de identificar a pata de elefante. Consequências: a descoberta significou que o risco de uma segunda explosão tinha diminuído, mas que outros problemas graves ainda permaneciam. A pata de elefante continua a emitir radiação perigosa, e os cientistas ainda estão tentando descobrir a extensão dos danos causados pelo desastre de Chernobyl. Chernobylite. A pata de elefante é composta por uma substância conhecida como Chernobylite. Trata-se de um mineral extremamente raro, formado por cristais que se formaram a partir de materiais radioativos. Chernobylite é extremamente quente e contém certos elementos radioativos que são encontrados somente na região de Chernobyl. Hoje, a pata de elefante de Chernobyl se tornou um ícone do desastre de Chernobyl.
Ela representa os sacrifícios e os riscos que os cientistas tomaram para descobrir a verdade por trás do desastre. A descoberta significou que o risco de uma segunda explosão tinha diminuído, mas que outros problemas graves ainda permaneciam. Até hoje, o mundo ainda está tentando entender os danos causados pelo desastre de Chernobyl.